E aí, pessoal, vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre gestão de carteira e seus indicadores. A gestão de carteira é um assunto bem tranquilo de nós conversarmos, porque está mais nessa parte gerencial, nessa parte de análise, né? E todo aquele que possui um empreendimento ou que trabalha diretamente com essas análises, que trabalha diretamente com esse contato com o cliente, com o fornecedor, ele precisa entender um pouquinho sobre a gestão da carteira, né? Como fazer essa gestão dessa carteira, tanto de clientes quanto de seus indicadores, certo? E é importante porque isso vai mensurar, vai medir, né, o sucesso ou os pontos de melhoria de uma atividade, de um empreendimento. Na questão da gestão da carteira, falando-se em gestão de clientes, tem alguns pontos que precisam ser analisados, tá bom? Quais pontos são esses? Primeiro, para você gerir bem uma carteira de clientes, você precisa ser bom em negociação. Por quê? Porque vai ter momentos que eu vou precisar negociar um ponto com esse cliente, seja de preço, seja de descontos, seja de prazo de entrega. Então, eu vou precisar ter uma noção boa de negociação para que eu possa gerir bem essa carteira de clientes e de fornecedores. O primeiro passo para uma boa negociação é você se planejar. Você precisa fazer um planejamento. Como assim um planejamento? Definir os objetivos, a expectativa, as estratégias que você vai utilizar para poder fazer a negociação. Não é de qualquer jeito, fazer sem conhecer o assunto, sem conhecer o tema que você vai estar negociando, sem conhecer o produto, sem conhecer o cliente ou fornecedor. Então, você precisa se planejar para poder obter êxito em uma negociação, ok? Segundo ponto é ter uma comunicação eficaz. Mas o que é a comunicação eficaz? É você falar de forma clara, objetiva, não deixar pontos que fiquem ali subtendidos, né? Você tem que expressar de forma muito clara, de forma muito sucinta o que você quer. Outro ponto nessa questão da comunicação clara, que eu sempre gosto de colocar, é a questão da escuta ativa. Você ouvir o que o interlocutor está falando, o que a outra pessoa está falando, entender o que ela está falando, né? E ter certeza daquilo. Por quê? Porque como a comunicação é muito importante nesse ponto de uma negociação, não pode ficar nada de mal entendido, não pode ficar nada no achismo. Tem que ser tudo muito objetivo, tudo muito claro e específico, ok? Outro ponto que deve ser levado em consideração é a criatividade. Porque muitas vezes eu estou colocando um ponto que é bem simples, só que o interlocutor, a outra pessoa, o cliente ou fornecedor, ele não entendeu a forma com que eu quis colocar. Então, eu preciso ser criativo, eu preciso dar exemplos, às vezes eu preciso ilustrar, para que a outra pessoa venha entender o que está sendo dito ali, certo? Você colocar suas ideias de forma inovadora, criativa, até para ter um saborzinho diferente para outra pessoa que está ouvindo. Outra questão que a gente deve cuidar quando o assunto é negociação é a questão da flexibilidade. Existem vários tipos de negociação e vários resultados de negociações, certo? Numa negociação, normalmente o que as pessoas querem é obter ganho, obter lucro, obter alguma vantagem. Claro que eu tenho que levar em consideração a opinião do outro, o gosto do outro, a situação do outro. Então eu preciso ser flexível para entender quais são os desejos, vontades, condições, né? Quais são os elementos que o outro está levando em consideração, para que, enfim, eu possa chegar a uma negociação onde tanto eu como o empreendedor ou o gestor de um empreendimento, assim como o fornecedor ou cliente, saiam ganhando, que todos tenham benefícios sem prejuízos a ninguém, ok?
Outro ponto que a gente deve cuidar quando a parte é gestão de carteira é na questão das variáveis da negociação, tá? Quais são essas variáveis? O poder, o tempo e a informação. O poder, quem é que tem o poder dentro de uma negociação, dentro de uma gestão de uma carteira? Normalmente, o poder é a influência, né? A capacidade de impor ali as condições e vai considerar, normalmente, situações relativas a cada parte, tá bom? O poder normalmente está ali na mão de quem tem mais argumentos, de quem tem certo ponto de vantagem. Então, aquele que está oferecendo um produto de qualidade, ele tem esse poder para poder argumentar. A questão do tempo também é bem interessante. Quando eu vou conversar com um cliente, quando eu vou conversar com um fornecedor, que ele está ali correndo, tem hora para tudo, está com pressa, normalmente essas negociações têm um risco muito grande, porque você vai fazer com pressa, porque às vezes você esqueceu de colocar algum ponto, né? Então, tem até um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. E realmente, porque quando você faz na pressa, às vezes você não tem como planejar os pontos que você vai argumentar, você não tem como colocar ali de forma definitiva quais são as observações que você tem a fazer. Então, tempo na negociação é um fator muito importante, tá bom? Outra questão também é a informação. Você precisa ter conhecimento sobre o que você vai negociar, seja ele produto ou serviço. Você precisa ter conhecimento sobre preço, sobre prazo, sobre condição de pagamento. Você precisa, de uma forma geral, ter conhecimento sobre o bem, o serviço, o produto a ser negociado. Porque senão, se você não conhece o que você está fazendo, de qualquer forma que for negociado ali vai estar bom. E não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer uma gestão eficaz de uma carteira. E para isso eu preciso ter conhecimento do que eu estou gerindo. O próximo ponto que a gente vai ver é a questão, nós já falamos aqui da negociação, é a questão da persuasão, né? Muitas vezes nós vamos precisar negociar, expor pontos, falar sobre o produto. Outro momento nós vamos precisar de fato persuadir, né? Como assim persuadir? É de fato mostrar ali as vantagens e intuitivamente fazer com que aquele fornecedor, aquele cliente aceite a maneira que nós estamos colocando, certo? E existem técnicas para isso, existem meios para isso. E vamos falar agora de algumas técnicas, que são técnicas de persuasão, que com certeza você, que com certeza eu usamos no nosso dia a dia, né? Eu sempre gosto de colocar nessa questão de persuasão aquela criança birrenta. Pede doce, a mãe fala, não vou dar. Pede novamente, a mãe, não vou dar. A criança faz o quê? Cai no choro, esperneia, porque ela sabe que com aquela técnica ali a mãe vai acabar cedendo, certo? Mas nós, como gestores, como administradores, né, como empreendedores, nós temos algumas outras técnicas que podem ser utilizadas, como, por exemplo, a escuta ativa. Escutar ativamente o que o outro quer dizer, prestar atenção na conversa, né, sentir com que o outro, fazer com que o outro se sinta importante, né, se sinta ouvido, e tudo isso. Tanto o outro vai se sentir importante, vai se sentir ouvido, como nós também vamos estar ali colhendo pontos, traçando estratégias que possam ser utilizadas para que o outro possa comprar a nossa ideia, tá bom? Então a gente precisa entender quais são as preocupações do interlocutor, quais são as preocupações do cliente, do fornecedor, para então a gente ter um contraponto eficiente para poder trabalhar. Outra questão é a apresentação dos benefícios. Sempre, em qualquer negociação, trabalhe com os benefícios. Porque quando o outro ouve todos os benefícios que você tem a apresentar, é aquilo que vai ficar gravado no subconsciente dele. O que que isso vai me trazer de bom? O que que isso vai me trazer de retorno? O que que isso vai me trazer de lucro? Tudo isso precisa ser apresentado ao outro para que a sua ideia possa ser comprada. E a questão da argumentação lógica, né? É você apresentar ali argumentos relevantes,
né? Você trabalhar ali com as vontades do interlocutor, você trabalhar ali com os sonhos do interlocutor, você usar ali a vontade e o desejo dele como âncora para que a sua vontade, para que o seu querer seja então aceito por ele. Legal? Outro ponto bem interessante na questão da negociação é a postura. Porque a nossa postura, ela diz muito a respeito das nossas convicções, diz muito a respeito da segurança que nós temos a passar algo. Imagine aqui que eu esteja dando aula para vocês, mas esteja com os ombros caídos, com a minha postura, né, bem baixinha, falando baixinho, de cabeça baixa. Então, tudo isso ele faz muito sentido para quem está ouvindo. Olha a diferença. Ombros para trás, cabeça erguida, falando em um tom audível, em que você compreenda o que eu estou dizendo, né? Em que te passe segurança, em que você perceba que eu tenho conhecimento daquilo que eu estou falando. Então, isso é muito importante. A sua postura, ela comunica muito, ela fala muito. Normalmente, às vezes, sem você nem abrir a boca, as pessoas já constroem uma imagem de você apenas pela sua postura. E isso também é um ponto de persuasão, né? Outra questão também, sempre conversar com o interlocutor, olhando nos olhos, num tom que seja agradável, sem aquela fala grosseira, sem estar gritando, berrando, ou falando baixo demais, de forma retraída. Então, o tom da voz tem que ser um tom agradável, que o interlocutor ouça, compreenda a sua postura, os seus gestos, dizem muito a respeito do que você quer comunicar, a forma que você quer comunicar. Muitas vezes, até algum gesto que você faz sem imaginar, acaba criando uma retração ali naquela forma de persuadir. Exemplo, quando eu faço isto com o meu dedo, quando eu aponto, é como se eu estivesse dando uma bronca na pessoa, né? Quando eu estou o tempo todo ali fazendo sinal negativo, ou quando eu estou de braços cruzados, né? Ou eu estou bravo, eu não estou dando importância àquilo que está sendo dito. Então, a sua postura na questão de negociação e de persuasão é muito importante. Leve isso não só para esta matéria, tá? Mas para a vida. Outra questão que é bem importante na gestão de carteira e de seus indicadores é a questão de segmentação. Você precisa segmentar, né, os clientes, segmentar ali por ordem de retorno, né? Saber quem são aqueles que te dão um retorno financeiro maior, aqueles que você precisa trabalhar um pouquinho mais, entender de acordo a essa segmentação as suas características e as suas necessidades. Por que, professora? Porque quando eu sei as características do meu cliente, quando eu sei as necessidades dos meus clientes, eu vou poder oferecer um produto ou um serviço adequado às suas necessidades e às suas características. Outro ponto é a questão de análise de valor. Que valor esse cliente tem para mim? Aí, nessa questão de valor, a gente fala de valor monetário mesmo, tá? Então, normalmente, as empresas, os gestores, eles tendem a dar uma atenção maior, não que os outros não sejam importantes, tá? Mas tendem a dar uma importância maior àquele cliente que ele traz um retorno maior também. Então, esses clientes, eles devem ser identificados e devem ser tratados de uma maneira diferente. Aquele que traz retorno pequeno também, ele deve ter mais atenção, mas no sentido de aumentar o retorno para a empresa. Porque, afinal, tudo que qualquer empreendedor, tudo que qualquer gestor, dono de empreendimento quer é obter lucro. Então, você deve trabalhar com o cliente de acordo com o seu retorno financeiro, certo? Identificar aquele que tem um retorno maior, identificar aquele que tem um retorno menor. Aquele que tem um retorno maior, você vai trabalhar, você vai dar mais atenção para que ele continue te trazendo esse retorno muito bom. E aquele que não está com retorno financeiro tão bom, você deve identificar o porquê não está com retorno financeiro tão bom e o que pode ser feito para melhorar. Viu aí a importância de fazer essa gestão, de entender dessa escuta ativa, né? De ter esse contato com o cliente? Isso é muito importante na hora da gestão financeira, tá bom? A questão também da comunicação, né? Do atendimento personalizado. Nessa questão,
a gente vai entender quais são os desejos do cliente, quais são as necessidades do cliente ou do fornecedor também, o que ele está trazendo para nós e personalizar de acordo com tudo que nós temos para oferecer e de acordo com o que eles têm para nos oferecer também, porque uma empresa ela não negocia apenas com clientes, mas com fornecedores também, certo? Outro ponto que, para mim, é um dos mais importantes, é a questão do atendimento de excelência, certo? Em qualquer aspecto de uma atividade, em qualquer setor de uma atividade, de um negócio, o atendimento ele precisa ser de excelência. Eu preciso tratar o outro com respeito, eu preciso ouvir o outro, eu preciso saber falar com o outro, eu preciso ter empatia, me colocar no lugar do outro, me dirigir e falar da forma com que eu gostaria de ser tratada também. E esse atendimento de excelência, ele faz toda a diferença na gestão da carteira. Não sei se vocês já passaram por esta situação, mas às vezes nós vamos comprar algum item, algum produto, nos dirigimos até uma loja física, né? E aí vem um atendente e trata você tão bem, você olha o produto e vai em outras e é atendido em outras lojas e muitas vezes você volta naquela que você gostou do atendimento. Talvez não só por causa do produto, talvez você tenha encontrado o mesmo produto com valor semelhante, mas você volta ali apenas pelo atendimento que foi oferecido a você, para você ver a importância da excelência no atendimento, certo? Então leve com você. Atenda o outro como você gostaria de ser atendido. Outra questão na gestão da carteira, certo? E dos fornecedores, é ter parcerias estratégicas, né? É tão difícil você achar um fornecedor bom, alguém que te atenda no prazo, alguém que traga o produto específico que você pediu. Então, encontrou esse fornecedor, tem qualidade, tem preço acessível, tem preço competitivo, mantenha parceria com esse fornecedor. Porque isso aí vai te economizar tempo, né? Porque isso aí vai te trazer vantagem na negociação, porque quando a gente conhece a pessoa, quando a gente tem um relacionamento com a pessoa, fica mais fácil de mostrar os pontos, fica mais fácil de argumentar, de negociar ou até de persuadir também. Outra questão é fazer o gerenciamento dos custos. Sempre que você for contratar um fornecedor diferente, faça o gerenciamento do custo, né? Quanto é que vai me trazer de retorno, quanto é que eu estou desembolsando por isto aqui, na questão da otimização, vou pagar um pouquinho mais caro, mas talvez ele me entregue o produto numa velocidade melhor, né? Com mais antecedência. E a questão do aprimoramento contínuo. Gente, negociação, gestão de carteira, persuasão, estudo de indicadores, tudo isso leva tempo e requer prática. Então, para isso, nós precisamos ter em mente que vamos precisar também ter o aprendizado contínuo, aprender todos os dias um pouquinho. Eu sempre costumo colocar nas aulas que ninguém nasce sabendo. E outro ponto bem importante, ninguém sabe tudo. Por isso, é importante você ter um aprendizado contínuo. Todos os dias você aprender um pouquinho e ir colocando em prática aquele seu aprendizado. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre indicadores de parceria, certo? Como nós vimos antes, é importante fazer essa parceria com fornecedores, com clientes, né? Nessa questão dos indicadores de parceria, o que vamos analisar? A satisfação dos fornecedores. Assim como essa análise deve ser feita do gestor, do empreendedor para o fornecedor, deve ser feita também do fornecedor para o empreendedor, né? Avaliar aí qual é a percepção do fornecedor em relação à nossa parceria. Está sendo bom? Está tendo vantagem para ambas as partes? Outro ponto, taxa de entrega. Esse fornecedor, beleza, é meu parceiro, né? Temos uma relação aí de parceria muito forte, mas está tendo essa questão, tem essa taxa de entrega dele está justa, né? Vamos medir a capacidade que esse fornecedor tem em entregar os produtos talvez com a taxa menor. São pontos que devem ser negociados com o fornecedor. E por isso a importância do ponto que nós falamos anteriormente, de fortalecer as parcerias. Muitas vezes, quando nós temos essas parcerias mais duradouras, nós conseguimos maiores flexibilizações em vários pontos. E o ponto da entrega é uma delas, tá? Qual é a qualidade dos produtos que esse fornecedor vem entregando?
são produtos bons, são produtos aceitos pelos meus clientes, são produtos que eu posso vender sem medo de ter um problema lá na frente, né? Analisar a conformidade do produto. Tem selo, tem garantia, né? Esse produto foi inspecionado, tudo isso precisa ser analisado. E a questão também do custo total, né? É considerar os custos diretos e os custos indiretos. Muitas vezes quem está iniciando uma atividade tem essa dificuldade, né? Exemplo, se eu compro um fardo de um determinado produto por R$ 200, mas ali eu tive frete de R$ 20, ali eu tive algum outro imposto de R$ 100, logo eu não vou ter o custo ali só dos R$ 200. Eu tenho que embutir todos os outros custos que eu tive por trás, certo? Então, é muito importante saber fazer essa gestão de custos, é uma matéria que nós vamos ter um pouquinho mais à frente, falando sobre gestão de custos, sobre precificação, porque, como eu falei logo no início, a nossa intenção é obter lucro, né? Obter renda. Então, nós temos sim que saber precificar, saber mensurar o valor que você está gastando para poder passar esse valor para o cliente de forma que você obtenha o resultado esperado, que é o retorno financeiro, certo? Outra coisa também que deve ser levada em consideração na gestão de uma carteira são os indicadores de motivos. Como assim, professora? Indicadores de motivos? Sim, você deve ali saber qual é a sua taxa de retenção de clientes. Quais são os clientes que eles compram de você e acabam voltando para poder comprar novamente? Quais são os clientes que utilizam os serviços que você oferece e volta para adquirir esses serviços novamente? Depois, deve ser analisado também a taxa de aquisição de clientes, né? Quantos clientes novos eu consigo atrair para comprar comigo, para poder adquirir os meus serviços, né? Quais são as estratégias que eu estou utilizando para atrair clientes? Será que é só o boca a boca mesmo ali? Será que é só o cliente vendo a fachada da minha loja? Será que eu estou utilizando um tráfego pago? Será que eu estou utilizando as mídias digitais, as mídias sociais para fazer a divulgação do meu produto, do meu serviço? E qual é o retorno que isso está me oferecendo, né? Devemos saber também outro ponto a ser analisado no indicador de motivos é qual é o valor médio do pedido, né? Qual é o valor médio dos serviços que eu tenho aqui prestado? Quanto é que eu faturo uma média por dia? Né? Essa questão aí do fluxo de caixa já entra bem nessa parte de você saber no dia, né? Quanto é que está entrando, quanto é que está saindo, quanto é que eu estou gastando para poder oferecer esse serviço, quanto é que eu estou gastando aqui para poder manter um controle bom de estoque. Outra questão a ser analisada é a frequência de compra, né? Para você vender, você precisa comprar o produto. Com que frequência eu vou precisar comprar? Com que frequência eu vou precisar repor produtos? Isso aí já vai muito interligado com a questão de controle de estoque, que é uma aula também que nós vamos ter mais à frente, tá bom? E aí, por último, a gente trabalha com os indicadores de resultados, né? Que é muito importante. O indicador de resultado, ele precisa te dar de maneira específica, né? O lucro por cliente, o lucro por dia. Você tem que saber quanto é que você está lucrando com aquele produto, quanto você está lucrando com aquele serviço. Depois, tendo essa informação, você deve também saber qual é a sua participação ativa no mercado. Imagine sua atividade como se fosse uma pizza dividida em 4 partes iguais. E tente mensurar agora qual é a fatia dessa pizza que você está levando. É uma fatia, 2 fatias, 3 fatias? E aí você vai poder mensurar qual é a relevância da sua atividade aí dentro do mercado, tá bom? Vai analisar também, através disso aí, qual é a sua posição em relação à sua concorrência. Né? Que a gente sabe hoje que toda atividade, todo empreendimento, ele tem concorrência. E para você se dar bem, para você se sair bem, para você ter êxito no que você está fazendo, você precisa entender, compreender e estudar os seus concorrentes, para que você tenha uma fatia maior no mercado de trabalho, ok? Outro ponto também a ser analisado, por último, mas não menos importante,
Eu acho que esse daí é o ponto que deve ser o ponto-chave do nosso tema de hoje, é você ter uma noção do retorno sobre o investimento. Existe até uma sigla, né, estrangeira, é ROI, que vem falando aí sobre o retorno dos investimentos. É muito interessante, que é você medir qual tem sido a sua taxa de retorno. Quanto em dinheiro eu tenho empregado na minha atividade e quanto eu tenho tido de retorno. Esse retorno que eu estou tendo vai compensar todo o trabalho que eu estou tendo, todos os custos que eu estou tendo, talvez custo com fornecedor, custo com funcionário, custo com manutenção, custo com locação, talvez de um espaço para a atividade funcionar. Todo o retorno que eu estou tendo está compensando tudo isso? Então, essa questão de você gerenciar essa taxa de retorno, de você ter noção dessa taxa de retorno, é que vai fazer com que a sua atividade tenha uma saúde financeira, tá bom? Esse assunto não para por aqui, mas vamos dar continuidade na próxima aula, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Eu espero que você estude, que você compreenda um pouquinho. E como dito anteriormente, o aprendizado ele é contínuo. Então, procure aí artigos que falem sobre o assunto, livros que falem sobre o assunto, mas não deixe de aprender um pouquinho mais. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário, tá bom?